Se tu clicou nesse vídeo, muito provável que tu não tem noção nenhuma do que é uma raiz quadrada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ou se já viu, deve estar se perguntando, como se calcula isso? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o que é uma raiz quadrada e como calcular. Buenas gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e nesse vídeo, para a gente entender o que é uma raiz, a gente vai ver o que é uma potência, para depois chegarmos no conceito de o que é uma raiz. Depois irei te ensinar como calcular uma raiz quadrada exata e não exata. Primeiramente, para te entender o que é uma raiz ou uma raiz quadrada, tu tem que saber o que é uma potência. Então eu te trouxe o exemplo 5 ao cubo, ou 5 elevado na terceira potência, ou 5 na 3. Como a gente calcula? Olhando o número grande, que é o 5, que a gente chama de base, esse número é o número que vai ser multiplicado várias vezes ele mesmo. Neste caso, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 e assim por diante. Mas quantas vezes o 5 tem que aparecer nessa multiplicação? Como aquele númerozinho pequeno que a gente chama de expoente é o 3, logo o 5 tem que aparecer 3 vezes na multiplicação. Então como é que fica a nossa conta? 5 vezes 5 vezes 5. E aí fazendo a conta, 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 é 125. Logo, 5 ao cubo é 125. Antes de continuar, vou te trazer um ponto muito importante. Tudo na matemática que vai e volta. Por exemplo, quanto é que é 10 mais 3? Dá 13. Aí eu te pergunto, qual é o cálculo que a gente pode fazer com o resultado, que é 13, que chegue ao primeiro número da nossa conta, que é 10? Na verdade, como a gente usou a soma, o inverso da soma é a subtração. Então a gente tem que pegar o resultado e subtrair pelo 3, já que a gente somou 3. E quanto é que é 13 menos 3? Dá 10. Logo, a gente tem uma conta que, quando vai que é a soma, a volta é a subtração. E se a gente subtraísse primeiro, para voltar a gente teria que somar. Isso vale também para multiplicação e divisão. Se eu multiplicar para voltar tem que dividir, ou se eu dividir para voltar tem que multiplicar. E aí, voltando para o nosso exemplo do 5 ao cubo, que é igual a 125, que cálculo eu poderia fazer com 125 para chegar ao número 5, que é o nosso primeiro número? Daí surge o nosso querido e amado raiz. É com ele que a gente calcula o caminho da volta da potência. Para a gente fazer o cálculo da volta, a gente tem que colocar esse símbolo em cima do 125. E como a gente fez a conta ao cubo, logo o índice tem que ser o número 3, que é colocado em cima desse Vzinho. E o 125 se chama radicando. Aí, claro, calculando a raiz cúbica de 125, logo o nosso resultado é 5, porque 5 ao cubo é 125. Tá, professor Subtil, eu entendi que a raiz serve para fazer o cálculo da volta. Como eu vi que 5 ao cubo é 125, calculando a raiz cúbica de 125 dá 5, beleza. Mas e quando eu não sei a potência, como é que eu posso calcular? Aí eu te trago o exemplo raiz quadrada de 16. Como é que a gente calcula? Se tu observar, não tem nenhum número em cima do V no radical. Quando não aparecer nada, significa que aquele índice é o número 2. Ou, como a gente chama, raiz quadrada. Se fosse o número 3 é cúbica, se fosse 4 seria a raiz de índice 4 e assim por diante. Mas como a nossa raiz é quadrada, significa que veio de uma potência ao quadrado. Então como é que a gente calcula a raiz quadrada de 16? Como é uma raiz quadrada, a gente tem que achar um número que multiplicado por ele mesmo, que seria uma potência quadrada, que dê o resultado 16. Então, como tu está começando a aprender raiz, qual é o melhor a fazer? Começar a fazer testes. Será que a resposta é 1? Quanto é que é 1 vezes 1? É 1, não dá 16, então não pode. Aí tu tenta o 2. 2 vezes 2 dá 4. Também não, tem que dar 16. E 3 vezes 3 dá 9. Também não. E 4 vezes 4 dá 16. Opa! Então a nossa resposta final é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Agora uma dica muito importante, se tu souber a tabuada de cabeça, o cálculo da raiz vai se tornar muito mais fácil. Não, nada a ver, irmão. E coloca nos comentários aqui se tu ainda lembra da tabuada. Nosso terceiro exemplo, raiz quadrada de 81. Qual é o resultado? Mesma coisa, tem que achar um número que vezes ele mesmo dê 81. E se tu souber a tabuada de cor, na verdade é o número 9. Por quê? 9 vezes 9 é 81. Então a raiz quadrada de 81 é 9. E raiz quadrada de 36 vai dar 6, porque 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 0 vai dar 0, porque 0 vezes 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Claro, e se tu observou que todas essas contas que a gente fez deram exatas, sempre tem um valor que vezes ele mesmo dá o radicando, a gente chama de raiz exata. Então toda raiz quadrada, raiz cúbica, não interessa. Se tem um valor exato, logo é uma raiz exata.
Glória a Deus. Glória a Deus. Claro que eu te trouxe uma tabela até o 100 de potências quadradas para poder te ajudar a decorar um pouco mais ou até, daqui a pouco, agilizar os teus cálculos. Então eu trouxe o 0 ao quadrado que é 0, 1 ao quadrado que é 1, 2 ao quadrado que é 4, 3 ao quadrado que é 9, até o 10 ao quadrado que é 100. Claro que eu vou deixar tu dar um pause nesse vídeo para poder anotar todos esses valores. E uma observação, todos os resultados dessas contas que eu trouxe para ti, a gente chama de quadrado perfeito. Então, por exemplo, o 36, vem de 6 ao quadrado, o 36 é um quadrado perfeito. O 81 é um quadrado perfeito, 49 é um quadrado perfeito, e assim por diante. E tem quadrados perfeitos acima de 100? Claro que tem. Qualquer número que elevar ao quadrado, o resultado vai ser sempre um quadrado perfeito. Tá, e por que eu te trouxe isso? Porque, na verdade, todo o cálculo de uma raiz quadrada de um quadrado perfeito vai dar sempre exato. Então, por exemplo, pegando o 100, que é um quadrado perfeito, calculando a raiz quadrada vai dar 10, que é exata. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Se tu tá gostando desse vídeo, aproveita para te inscrever no canal, curtir esse vídeo, para poder até receber mais conteúdos de matemática para ti. Então, para a gente finalizar esse vídeo, então eu te peço para ficar até o final, raiz quadrada não exata. Como é que a gente calcula? Ai, misericórdia! Então eu te trouxe o exemplo raiz quadrada de 2. Como é que a gente calcula? Na verdade, tem várias maneiras. Pode ser por calculadora ou por aproximação. Neste caso vai dar 1,41. Mas por que tem os 3 pontinhos? Porque na verdade é uma dízima não periódica. Isso é um número infinito. E não periódico porque não tem um padrão. Eu não sei qual é o próximo valor que vai vir na casa decimal. E para encontrar isso, só por aproximação. Mas daí tu vai a vida inteira calculando e não vai terminar, porque ela é infinita. Não perda de tempo. Mas eu não quero me ater muito nesse caso, por quê? Porque em concurso, vestibulares, Enem, normalmente eles trazem a raiz quadrada na sua forma reduzida. Como, por exemplo, 3 raiz de 2. Isso é a forma reduzida, que é o 3 vezes a raiz de 2. Tá, professor, mas em que momento a gente calcula? Quando nas provas eles dão uma outra raiz e aí eles pedem que tu coloque na forma reduzida. Por exemplo, raiz de 18. Como é que a gente coloca o raiz de 18 na sua forma reduzida? Na verdade, o que tu tem que fazer é fatorar o número 18. Fatorando, 18 dividido por 2 vai dar 9. 9. Dá para dividir por 2? Não. Mas dá para dividir por 3. Então a gente divide por 3. Que vai dar 3. Aí o 3, como é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. Aí terminou a nossa fatoração. Depois de fatorado, o que se faz? Todo número que repete, a gente vai tirar do radical. Por exemplo, o 2, que não tem nenhum que repete com ele, vai ficar dentro do radical. E como o 3 repete, ele sai do radical. Aí como é que fica? 3 raiz de 2. Professor, não ficou muito claro do sair e entrar. Então eu te trouxe o segundo exemplo, raiz de 20. Como é que a gente calcula? Mesma coisa, fatorando o número 20. E na fatoração a gente sempre começa com o menor número, que é o 2. E se não der por 2, a gente tenta por 3. Se não der por 3, por 5 e assim por diante. 20 dividido por 2. Dá 10. 10 dá para dividir por 2? Sim. Então 10 dividido por 2 vai dar 5. Como 5 é primo, logo só dá por ele mesmo. Então a gente divide por 5, que vai dar 1. O que está repetindo na fatoração? O número 2. Então ele sai do radical. O 5 tem algum outro 5 para também sair do radical? Não tem. Então o 5 vai ficar dentro do radical. Logo, nosso resultado final é 2 raiz de 5. Viu que barbada? Que nojo. E para finalizar e ficar bem claro a questão das raízes não exatas, raiz quadrada de 180, como é que a gente calcula? De novo, fatoração. Claro, se tu tem dúvidas em como dividir ou se dá para dividir por um certo valor, eu deixei no link da descrição um vídeo sobre critérios de divisibilidade. Ficou muito bom e tu vai sair craque em saber como dividir um número ou saber para que número eu divido. Então 180 dá para dividir por 2? Sim. Aí vai dar 90. Ainda podemos dividir por 2. 90 dividido por 2 vai dar 45. 45 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 45 dividido por 3 é 15. Ainda podemos dividir por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora, como sobrou um número primo, que é o 5, só dá para dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Aí terminamos nossa fatoração. E agora o que tu vai fazer? Todo número que repetir, tu vai tirar de dentro do radical. Então, como os números 2 repetem, o número 2 sai do radical.
O número 3 também tem um número que repete, então também sai do radical. Como o 5 não tem nenhum que repete com ele, vai ficar dentro do radical. Então como é que fica? 2 vezes 3 vezes raiz de 5. Claro que os números fora do radical a gente multiplica, 2 vezes 3 vai dar 6. Claro que se tivesse um outro número não par, ou que não tivesse um par dentro do radical, a gente multiplicaria pelo número 5. Mas como não, só tem o número 5, logo ele fica ali de boa. Então nosso resultado final é 6 raiz de 5. Claro, como eu sei que tu te empolgou em aprender raiz, se quiser saber também potência, deixa aqui o vídeo para te clicar e seguir aprendendo a matemática. Valeu!